lá, vamos falar do esporte. Treinamento hoje à tarde no CT e a imprensa com essa parte do treinamento liberada aí, 30 minutos para acompanhar a movimentação. É importante, né? Até mesmo para que tenhamos informações sobre o esporte. O Leão, que após o empate diante do Botafogo de São Paulo em 1-1, da maneira como o esporte jogou, né? Bem abaixo do esperado, e salvo com um gol no fim ali, depois de um pênalti sofrido pelo Dieguinho e o gol convertido por Zé Roberto. O esporte terá mais um compromisso fora de casa, domingo, 18h30, contra o Guarani. Jogo no Brinco de Ouro, né? Uma partida envolvendo uma equipe da zona do rebaixamento. O Guarani que vem de um empate do clássico contra a Ponte Preta em 1-1. E agora o esporte, mais uma vez fora de casa, vai tentar pontuar. E embora os últimos maus resultados do esporte, o esporte ainda se mantém ali na parte de cima da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, mas com o sinal de alerta ligado. A gente sabe que algumas das equipes, né, vencem e com frequência pontuam, e isso faz com que o esporte tenha um certo afastamento, né, da parte de cima da tabela. Como propriamente ontem, né? A gente até falando já dos resultados, né, que ontem aconteceram na Série B em sua 13ª rodada. O Goiás, por exemplo, venceu o América Mineiro por 2-1, e o Novo Horizontino, que venceu o Sport aqui na ilha, empatou em casa com o Mirassol em 1-1. Os resultados fizeram com que o Sport caísse para a 7ª posição. Quando o Novo Horizontino estava vencendo, por exemplo, o Sport estava no 8º lugar. Mas com o empate, né, que acabou sendo, de uma certa forma, bom para a equipe rubro-negra, Novo Horizontino e Mirassol estacionaram nos 19 pontos. O Sport hoje tem 20 pontos. É bom lembrar que o Leão ainda tem um jogo a menos na classificação da Série B, mas nada de se apoiar nesse jogo a menos, é tentar partida após partida, rodada após rodada, vitórias para se aproximar do G4. Hoje o G4 com o Avaí líder 23, Santos em segundo 22, o América Mineiro em terceiro 22 e o Operário em quarto com 22 pontos. Série B que teve aí o complemento de sua rodada ontem, e o Sport já no final de semana voltando a campo. Ontem o anúncio oficial de Pedro Lima como novo reforço do Wolverhampton da Inglaterra, né? Até os ingleses brincaram, né, com a situação envolvendo o seu atacante Matheus Cunha. Teve a citação também a João Gomes, né, num papel, e também a brincadeira com o Chelsea, com o famoso repórter Fabrício Romano cravando a ida dele aos Blues. Então foi feito o anúncio de Pedro Lima, né, que deve ser aí um dos nomes do Wolverhampton para a disputa da Premier League. Então, jogador que vai concorrer, inclusive, com vaga na posição, na lateral direita, com o jogador da seleção portuguesa, né, o Nelson Semedo, que é um dos titulares da equipe do Wolverhampton, né, no campeonato inglês e na Copa da Inglaterra, nas competições com a qual a equipe dos Lobos, elas terão na temporada 24-25. E para, de vez, trazer aqui os detalhes dessa negociação que envolveu o garoto Pedro Lima junto ao Wolverhampton, bem como também o percentual do esporte para futuras negociações, a gente vai ouvir agora, né, um dos membros do Comitê Gestor de Futebol do Leão, João Marcelo Barros, trazendo detalhes sobre o negócio. Tivemos um desfecho hoje final em relação à negociação de Pedro Lima, uma negociação que nós já vínhamos conduzindo ao longo de algumas semanas. A transação do atleta, que agora tem como clube de destino o Wolverhampton, foi num total de 10 milhões de euros. O clube, que detém 70% dos direitos econômicos do atleta, receberá o valor proporcional, sendo a primeira parcela em dezembro de 2024 e a segunda parcela em dezembro de 2025. 6 milhões de operação vai ser paga nessa primeira parcela, 4 milhões da operação em dezembro de 2025. Parte da negociação também foi um pleito desejado pelo clube de permanecer com um bônus futuro para uma eventual transação que o Wolverhampton venha a fazer de Pedro Lima, e o Sport terá uma participação de 12,5% em ganhos gerados nessa transação. É isso. Então, deixando bem claro aí para o torcedor do esporte a própria transparência que o clube adotou no dia de ontem, divulgando aí os valores, os percentuais, bem como também tudo esmiuçado para o torcedor, né, em relação a essa transação envolvendo o Pedro Lima e o futebol inglês.
O Leão, que terá a volta do zagueiro Chico como opção para a zaga, ele que foi expulso diante do Novo Horizontino e não participou do duelo diante do Botafogo, vai ter agora a oportunidade de ser relacionado mais uma vez para esse duelo diante do Guarani. O Sport vive a expectativa de contar com Romarinho. Segundo as informações, o jogador já está liberado, né? E até pela semana e o tempo hábil de movimentações, Romarinho deve ficar à disposição e ser o titular no time do técnico Mariano Sosso para esse compromisso diante do Bugre no domingo. O zagueiro Baraca, né, que foi até um dos garotos que participaram dessa última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje com 21 anos, ele deve ser emprestado a uma outra equipe. Até havia-se uma especulação de que poderia ser utilizado na zaga, até pelas poucas opções com as quais o Sport teve nos últimos jogos por conta de lesão ou até mesmo por conta de suspensão, mas a ideia da diretoria rubro-negra é emprestar Baraca para uma outra equipe, até mesmo para ganhar minutagem, né, e ser mais utilizado, diferentemente do que poderia, quem sabe, acontecer no Sport. O Leão com 10 negociações em andamento, segundo Guilherme Falcão, outro membro do comitê gestor de futebol do clube. Os anúncios eles só serão feitos com as negociações concluídas. Tem sido uma prática comum do Sport no mercado. O Leão, que teve o retorno até do meia Juan Xavier, de 22 anos, estava emprestado ao Botafogo da Paraíba, não foi utilizado em nenhuma partida do Belo na disputa da Série C. Pode, quem sabe, reforçar uma outra equipe aí da terceirona ou até mesmo da quarta divisão. Não vejo hoje Juan Xavier como uma opção para o meio, principalmente no setor hoje onde o Sport conta com Lucas Lima, com Tite Ortiz, com o próprio Pedro Vilhena. Mesmo com a saída de Alan Ruiz, não vejo espaço, né, para a inserção de Juan Xavier na equipe principal. E o Sport que agora vai ter uma decisão, né, saindo do futebol masculino para o futebol feminino. Nesse último final de semana, o Sport foi até Curitiba e perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 no Brasileirão Feminino da Série A2. E neste sábado, 3 da tarde, no estádio do Arruda, o Sport vai enfrentar o Atlético Paranaense no jogo da volta. O Sport vai em busca desse acesso em casa, né? E para isso vai tentar, junto, né, ao diretoria de Santa Cruz, a viabilização de ingressos para essa partida. Em caso de venda de ingressos, né? E até está sendo um movimento na internet envolvendo uma conhecida página, né, de Elas e o Sport, o nome da página, né, das garotas rubro-negras que sempre fazem movimentos, né, de jogos tanto para a ilha como também para a Arena de Pernambuco. Então é uma forma do Sport incentivar essas garotas que estão próximas de colocar, quem sabe, aí o Sport na elite do futebol feminino nacional, né? Seria aí um ganho imensurável. Já há um bom tempo que o Sport não participa da primeira divisão no futebol feminino, mas para isso tem que vencer o Atlético e tem que contar com o apoio do torcedor. Então a gente vai estar no aguardo para ver se o Sport consegue sim essa liberação, né, do Arruda para a presença de público do jogo do próximo sábado, valendo essa ida à elite do futebol feminino do Brasil, né, em caso de vitória diante do Furacão.